essa questão das ISTs, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, assim, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente via muita campanha na televisão, use preservativo e tal, e hoje a gente não vê mais. Eu sou um pouco adepto da teoria da conspiração, né? Eu acho que os laboratórios, eles, de uma certa forma, eles lutam para que as doenças, né, perdurem um pouquinho, para eles ganharem um pouquinho de grana em cima da população, né? Mas assim, né, como é que tá isso daí? As pessoas perderam a preocupação disso daí? A gente já vinha falando disso daí, que tá aí, né, é uma realidade, mas eu queria que você quantificasse isso daí para as pessoas terem ideia de como é a realidade, se isso é algo para se preocupar ou não. É uma preocupação, sim, Ricardo. A gente tem, da época que eu comecei a residência para hoje, a gente vê um perfil assim de pacientes mudou. E causa preocupação porque a gente vê cada vez pacientes mais novos, adolescentes, né, ali na faixa etária de 20 anos. A gente tem muitos pacientes hoje. Então, são pessoas, são adolescentes que têm informação, porque hoje a gente tem celular na mão, e enfim, mas que realmente não tem esse cuidado, né? E eles têm vindo com HIV, com o diagnóstico de HIV. E o que causa mais preocupação não é só a questão do diagnóstico, né? Porque se você diagnosticar numa fase que você ainda não adoeceu, ok, a gente vai tratar e esse paciente, se cuidar, não vai chegar ao que a gente fala de SIDA, de AIDS, né? Mas a gente vê hoje pacientes muito jovens chegando muito grave. Entendeu? Então, numa fase mais avançada de doença. E acometidos pelo que a gente chama de doenças oportunistas. Então, neurotoxoplasmose, tuberculose, e a tuberculose, todas essas doenças, toxoplasmose, tuberculose, citomegalovírus, eles são diferentes no paciente HIV, né? Na maioria das vezes ocorre por reativação, porque tem uma coisa que é interessante, que às vezes a maioria da população não sabe, é que a gente convive no nosso organismo a maior parte dos bichinhos que a gente entrou em contato ao longo da vida. Então, você teve contato com tuberculose, daí muitas vezes você faz um raio-x lá, tem um nódulo calcificado. Então, ali, o que se criou? O teu organismo criou um mecanismo para conter a infecção e criou aquele nódulo calcificado. Então, você entrou em contato, você teve citomegalovírus, que é uma infecção da infância, da adolescência, e esse vírus ele permanece no teu organismo ali, controlado. Então, quando o paciente tem HIV e não faz o tratamento, a imunidade vai abaixando e aí ele chega num status que, por não ter imunidade, essas doenças reativam. Então, numa forma muito mais grave, é uma tuberculose que não é mais no pulmão, é uma tuberculose disseminada, forma miliar, é um citomegalovírus disseminado, causando doença grave, entendeu? É toxoplasmose na cabeça, então fazendo um quadro semelhante a um AVC. Então, tem muitos pacientes hoje com 20 anos, 30 anos, chegando dessa forma. E um adolescente que pega o HIV com 13, 14 anos, que é quando esses adolescentes estão começando a vida sexual, eles não têm uma imunidade ainda madura, né? O sistema imune dele está em formação, né? E aí você pega numa época dessa da vida, a progressão para a doença é muito mais rápida. Então, eu já peguei pacientes com 19 anos de idade com diagnóstico de sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer relacionado ao HIV, a baixa imunidade, que se esperava que com o tratamento nunca mais fosse se ver, entendeu? Então, a gente tem isso, e a gente tem que realmente, assim, eu acho que hoje falta essa questão da campanha de conscientização nessa população. Né? Porque muitas vezes dentro de casa ainda é um tabu falar, né? Fala para uma criança de 12 anos, eu vou falar para o meu filho sobre sexo, 13 anos falar sobre sexo, e muitas vezes não se fala. A iniciação sexual muitas vezes é com pessoas mais velhas, mais experientes, que já estão contaminadas, e vai ali com 13 anos, transou a primeira vez, pegou HIV, né? Eu tenho pacientes assim. Então, realmente, acho que nesse quesito acho que está dentro das escolas com maior frequência, né? Essa questão do HIV e de todas as infecções sexualmente transmissíveis.